Amém? Glória a Deus. Mais uma vez eu convido os irmãos para a parte do Senhor. Amém. Os irmãos se assentarem para os seus assentos. Vocês estão cansados de estar sentados. Eu não vou deixar vocês cansados de ficar aqui. Eu tenho 38 anos, nas minhas pernas parecem ter 70. Então assim, mesmo, fica de pé, fica sentado, fica de pé. Mas eu louvo a Deus pela vida do José, que eu não vou me esquecer. Quero aqui, irmãos, agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao grupo Atalaia de Cristo, a qual é composto de alguns irmãos que eu não sei o nome, mas eu lembro do pastor Juan e do evangelista Valdemir. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Valdemir que fez esse convite. Um convite que vocês foram em conjunto, eu creio que todos concordando. Quero agradecer pela vida do pastor presidente, pastor Joel, nosso pastor vice-presidente, Paulinho. Amém? E parabenizar vocês pelos 7 anos de vida, de existência desse conjunto. Eu tenho uma nota aqui, mas eu vou dar outra para falar de vocês. Esse conjunto, quando ele começou, só Deus sabe o que passou pra hoje estar de pé. Falaram mal dos crentes, falaram mal do pastor, mas os varões em comunhão guardaram a sua fé. Jogaram praga, alguém amaldiçoou, tentaram atrapalhar porque o diabo gosta disso. Mas o que disseram em pensão Deus transformou. 7 anos se passou. Os atalaias de Cristo. A noite é de milagre, mas o diabo não gosta disso. A noite é de milagre, já começou aqui com os atalaias de Cristo. A noite é de milagre, mas o diabo não gosta disso. O problema é dele, irmão. A noite é de
Depois vocês vão perceber que eu não tenho voz de cantor. Assim? Mas eu tenho voz de adorador. Amém? Porque eu não fui chamado para ser cantor. Fui chamado para ser adorador. Se você tem uma voz bonita, louve a Deus com ela. Mas se a tua voz não é tão bonita que nem a minha, continua louvando a Deus. Deus deu a cada um instrumento conforme a sua capacidade. Ele deu a voz do pastor Jair, só o pastor Jair, só para confundir a mente do povo. Tão pequena, a voz tão grande. É assim, já temos bem grande e a voz bem pequena. Mas só que a gente devemos entender que adorador, não importa se tem a voz bonita ou não, o que importa é se tem o coração disposto a adorar aquele que o criou e o formou. Aí chegou alguém um dia e disse assim: ô Júnior, não me seguia não. Começou a ver meus vídeos. Aí eu no meu Instagram e chegou um dia, ousada mesmo, cheio de tudo comigo. Assim, uma ela foi sincera, porque eu não tenho agora comigo. Mas só que outra é o diabo usando para me entristecer. Aí ele chegou para mim e disse assim: ô Júnior, eu não vou mentir para tu não gostei não do tu cantando. Aí eu olhei para ela e disse assim: manda um canto para tu. Amém? Assim, eu canto para Jesus. E a gente vai fazendo a obra de Deus com as ferramentas que Deus nos dá. Se bonito ou não, vou continuar cantando. Amém? Que felicidade estar com vocês, porque aqui estou no meio de uma igreja viva. Nossa igreja, o pastor Jair sabe disso. Nossa igreja que a gente vai, canta, que fica rouco e nada. Parece que a gente está no teatro. A gente está na igreja. Daqui a pouco a trombeta vai soar e não tem mais nenhum de nós aqui. Aí vai passar nessa calçada, aí vai olhar aqui tudo vazio. Alguém vai dizer: mas por que tu está olhando e preocupado? Aí vai olhar e vai dizer assim: a igreja Cristo levou. A igreja Cristo levou. Foi um desviado que disse assim: a igreja Cristo levou. Vigiemos, ó irmão, assim Deus nos revelou, para não ficar chorando e dizer: a igreja Cristo levou. Muito breve vai sair de um povo que desapareceu. Era um povo muito simples e aqui muito sofreu. Aquele povo era um povo. Quanto que sabe cantar mais? O resgate ele foi.
pouco mais de 24 horas. Pode ser hoje a volta do rei. Pode ser hoje a volta do rei. Escuta, tudo nos mostra que o fim está perto, eu sei. Pode ser hoje a volta do rei. Pode ser hoje, irmão. Vigiemos para não sermos pegos desprevenidos. Amém? Vou pegar a palavra aqui para você. Você nem quer. A banda vai ficar sentada ali no canto. Já viu aquele momento que o músico, quando começa a pregação, vão se embora? Hoje não tem lugar para eles ficar. Eles vão ficar tudo ali no lugar. Eu brincando nisso, engraçado. Você puxar comigo no meio, né? É bom. Irmãos, o tema que o texto, né, que foi escolhido pelos varões, se encontra em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como os irmãos já conhecem esse texto, a gente dá uma acelerada até por conta da hora. Eu já fui me informado pelos irmãos da casa de Clói, que eram os fuxiqueiros da igreja de Corinto. Irmão, lembra? Eu fui informado pelos irmãos da casa de Clói, eram os que traziam a vida. Eu fui informado que já participaram de culto aqui que foi para 9h40. Então, já me disseram e eu vou ficar tranquilo, que tem uns 20 minutos. Mais 15 a gente termina. Amém? Diga amém. Muita coisa. A palavra de Deus só basta uma palavra, irmão, para mudar a tua vida. Mas 15 minutos. Aleluia, glória a Deus. Fica tranquilo. Para quem não conhece, eu gosto de quando eu estou na igreja, eu falar do meu irmão Valdemir. Né? Se ele já contou o testemunho a vocês, amém. Mas aqueles que estão visitando não conhecem muito. Eu só vou dizer um pedaço. Se lembra daquele bebo vinho? Era o irmão Valdemir. Bebo vinho. Andava com o cacete na mão, querendo acabar com tudo lá na coab. A minha já me disse. Mas só que quando ele levantou aqui a família dele e mostrou, e quem convive com ele sabe a mudança que Deus fez na vida dele, já dá para olhar e dizer assim, verdade. Se Jesus fez na vida de Valdemir, ele pode fazer também na minha vida. Ele é um testemunho de servo de Deus que deixou as coisas do mundo para adorar tão somente a Deus. Sua família está na presença dele, do Senhor, e glorificando o nome do Senhor Jesus. Deus pode estar abençoando o valor. Aí a bênção, né? Tem gente que não entende, não, mas não entende. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos diz que Jesus estava chegando às partes de Cesareia. E Jesus olha e diz assim: as pessoas dizem quem eu sou. Aí os discípulos dizem: alguns dizem que tu és um profeta. Aí ele disse: mas eu não quero tanto saber o que eles dizem, eu quero saber quem vocês dizem que eu sou. Reina o silêncio e alguém se levanta por nome de Pedro e diz assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Já percebeu, irmão, que quando a gente fala algo para Jesus, ele já sabe o que é. Mas quando a gente fala algo que está no centro da vontade dele, de imediato ele nos dá uma bênção que a gente não acredita. Tem gente que tem dúvida de quem Jesus é na vida dele. Tem gente que tem dúvida de o que Jesus fez na vida dela. Mas também tem gente que olha assim e diz: Senhor, eu creio que o Senhor não faz só isso não. O Senhor faz muito mais do que isso, porque o Senhor é o Deus, o Filho do Deus vivo. Pedro olha e diz assim, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus de imediato responde e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Aí no 18 ele diz: pois também eu te digo que tu és Pedro,
sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus olha e diz assim: Pedro, a cena é essa. Eu sou rocha, pedra. Tu és Pedro, tu és pedra, fragmento de pedra. Tu és um cascalho da pedra. Tu é um pedacinho aqui de mim. Mas sobre esta confissão que tu fizeste, eu edificarei a minha igreja. Aí ele olha e diz assim também: Pedro, tu és fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, esta rocha, ele falando dele mesmo, eu edificarei a minha igreja. E olha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muita gente talvez nem sabe o que é isso. Olha que as portas não prevalecerem contra a igreja do Senhor. As portas do inferno estão aqui, trancadas, para que ninguém que esteja lá saia. Sabe por que essas portas não prevalecem contra a igreja do Senhor? Porque quando a igreja entra para evangelizar, falar de Jesus, essas portas são derrubadas, porque elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu vou chegar lá. A Bíblia diz que para essa igreja ter o poder de pregar, ter a ousadia de entrar em lugares que ninguém entra, essa igreja ela tem que ser não sozinha, porque sozinha ela não vai para lugar nenhum, mas ela tem que ter alguém revestindo ela de poder, de graça, de misericórdia, de ousadia, de coragem. E a Bíblia diz que em João 14 aqueles discípulos estavam atônitos e preocupados. Jesus olhou para eles e disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Irei para a casa do meu pai e vos prepararei lugar. E voltarei outra vez. E quando eu voltar outra vez, levarei vocês para junto de mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus vê que o povo os discípulos estão com medo, estão sofrendo algumas ameaças, e eles estão pensando: como é que a gente vai conseguir? Porque ele diz direto que ele vai ser entregue na mão dos pecadores. E ele vai ser morto, mas só Jesus diz: no terceiro dia eu vou ressuscitar, se preocupa não. Mas aquele povo começa como humano, irmão. Tu também tem medo. Foi cantado aqui que Jesus não muda, que Jesus está contigo, que Jesus te usa, que Jesus te guarda, te cura. Mas no momento da adversidade tu tem medo. Tu se sente só, tu pensa que está só. Mesmo Jesus confirmando e reafirmando que Ele está contigo, mas tu sente medo porque tu é homem, tu é mulher, tu é carne. E aqueles homens com medo, ele diz: não se turbe não, fique tranquilo. Eu vou para o meu pai, vou preparar o lugar, eu vou voltar, e quando eu voltar levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja vós também. Mas eles olham e dizem assim: a gente está com medo, Senhor. E Jesus sempre dizendo: não se turbe, não se preocupe, não temas, eu estou aqui. Mas daqui a pouco a Bíblia diz que assim como nós precisamos de alguém para estar conosco, nos livrando, nos usando, nos sustentando, a Bíblia diz que Jesus, olha, faz uma promessa e diz assim: eu vou ser morto, mas fiquem em Jerusalém, porque até no alto vocês serão revestidos de poder. E eu rogarei ao Pai pelo outro Consolador, e Ele virá e estará com vocês até a consumação do século. Eu estou correndo aqui só para falar um pouquinho da igreja, desse texto aqui. E a Bíblia diz em Atos 2 que eles estavam reunidos no cenáculo, e passa-se um dia, passa 2, passa 3, passam-se 4, passam-se 9 dias. Mas quando chega no 10º dia, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Tem uma palavra aqui para quem está querendo sair de Jerusalém. Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto, até que a promessa chegue a vocês. Eu prometi, eu vou cumprir. Ficai em Jerusalém. Tem um monte de crente que
está vendo que a promessa está demorando e está querendo se ausentar de Jerusalém. Tem um monte de crente que está na igreja esperando a promessa de Deus, mas porque está demorando e está dizendo: ninguém está me vendo, o pastor não está me vendo, o irmão dirigente não está me vendo, ninguém aqui está me vendo. Eu tenho dom, eu tenho talento, eu sei fazer o que o outro faz, mas ninguém está me vendo. E o desejo está batendo no coração de alguém, dizendo assim: eu vou sair. Eu vou sair do meu lugar, mas a palavra do Senhor, ela nos orienta: ficai em Jerusalém. Até que do alto a promessa vem. Eles estão ali, passam-se 9 dias, alguns nesse meio tempo, alguns têm até saído do cenáculo porque está demorando. Mas só que aqueles que confiaram e acreditaram na promessa estão lá. E quando eles estão, a Bíblia diz que com 10 dias veio como de repente um vento veemente e impetuoso e adentrou dentro daquele lugar. E pairou sobre cada um deles línguas repartidas como um quê de fogo, de maneira que cada um deles, sendo leigos, sendo analfabetos, sendo pessoas que não conheciam outros idiomas daquelas outras regiões que estavam representadas por pessoas ali, eles começaram a falar, cada um conforme a sua língua. E a Bíblia diz, irmãos, que alguém se levanta e diz assim: como pode? Porventura eles não são varões galileus que estão aqui, eles são indoutos, eles não sabem falar, mas só que cada um deles está falando com cada um de nós segundo a nossa própria língua, o nosso próprio idioma. Aí Pedro levanta, e a Bíblia diz que Pedro fica de pé. E ele começa dizendo assim, porque antes eles começam dizendo, eles estão embriagados, cheio de morto, cheio de vinho. Mas a Bíblia diz que Pedro se põe em pé e diz assim: varões galileus, eles não estão embriagados. O que está acontecendo hoje aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor iria derramar sobre toda a carne o Espírito Santo dele. E quando a igreja tem esse poder, até então era uma promessa, mas agora a promessa está cumprida. E eles começam a sair. E nessa primeira pregação de Pedro, a Bíblia diz que se converte mais de 3.000 homens. Glória a Deus, aleluia. E a igreja começa a sair aí. E as portas do inferno começam a se levantar contra ela. Mas o que Jesus diz permanece de pé. A perseguição vem, a luta vem, mas a Bíblia diz que a igreja continua firme e pregando, evangelizando e anunciando, dizendo que Jesus salva, cura, liberta, e Ele derrama também sobre quem quiser o Espírito Santo dele. E passam-se alguns anos, a igreja começa a tomar forma e começa a fazer tudo aquilo que Jesus prometeu que faria com ela. E a igreja começa desse jeito, mas daqui a pouco começa uma perseguição. E a Bíblia diz que começa eles pregando, evangelizando, e daqui a pouco se levanta um homem chamado Saulo de Tarso, ferrenho perseguidor da igreja, e começa a matar cristãos. E numa certa feita, capítulo 9 de Atos, a Bíblia diz que ele vai com cartas com autorização para matar cristãos em Damasco. E a Bíblia diz que na estrada para Damasco, Jesus aparece como uma luz, que Paulo chega a cair no chão, não enxerga mais nada e diz assim, mas é muito bom. Quando gente que é metida a besta diz assim: esse Jesus não vale nada. Esse Jesus não serve, esse Jesus dos crentes é coisa da cabeça dele. Teve um cantor que chegou aí em Careluz e disse que Jesus era isso e aquilo. E tem gente zombando dizendo que nosso Jesus não é nada. A Bíblia diz que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E em Mateus ele chega e diz assim: é-me dado todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. E alguém zomba. Só que esses que zombam, assim como a Bíblia diz, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo metido arrogante, e agora eu vou matar. Quando Jesus aparece só em forma de luz, Paulo cega e cai. E a primeira pergunta de Paulo é:
és tu, Senhor? Jesus olha para ele, a voz do Senhor brava e diz assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Jesus é convertido, e Paulo é convertido, e daqui a pouco começa a anunciar o Evangelho e pregar. Tanto é que ele tem 13 livros escritos. Depois de Jesus, eu creio, e tenho Paulo como o maior evangelista da história, porque Paulo pregou para tanta gente importante e humilde, seja quem fosse. Chegaram e prenderam Paulo. Mas todos os dias, na troca do turno, tinha um soldado de mãos dadas preso com Paulo. Paulo disse: eu não prego na rua, eu não prego na cidade, mas se estão me prendendo aqui dentro, eu vou pregar. Não tem ninguém com Paulo, porque o cárcere é inferior. Não tem nenhum outro preso, porque Paulo, para eles, era o pior dos criminosos. Mas só que Paulo disse: só também eu não fico, vai ter que ficar alguém, porque disseram ele é perigoso, ele pode sair, vamos colocar um soldado. Era o cabo algemado com Paulo, e Paulo disse: não prego na rua, vou pregar para esse soldado. E todo santo dia um soldado era evangelizado por Paulo. Paulo tinha a chamada de o Espírito Santo queimando dentro do seu coração, e onde quer que ele estivesse, ele dizia: Jesus cura, Jesus salva, Jesus libera. E quando naquela feita que os irmãos lembram que a prisão pelo terremoto foi derrubada, o carcereiro ficou nervoso e disse: agora vamos perder o emprego. Paulo disse: fica tranquilo, não vai sair ninguém daqui não. Agora eu vou dar um recado a você: crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa, e serás salvo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A Bíblia diz que passam-se anos e a perseguição cada dia aumenta. Chega um momento na história, 300 anos depois de Cristo, a igreja até então perseguida, morta, cristãos mortos, atirados a cães, a leões, estrepados em estacas e servindo como lamparinas na cidade de Roma. Nero, no ano 64, ateia o fogo em toda Roma. E dos 14 bairros daquela cidade, 10 são incendiados, menos 4 que são habitados por cristãos. Servos do Senhor Jesus não são queimados. Nero olha e diz assim: foram os cristãos que tocaram fogo em Roma. Vê como o diabo é sujo. Aí coloca os irmãos como rocha, lança os irmãos nas covas, lança os irmãos nas arenas para ser comidos pelos leões. Ele era tão mal que ele pegava peles de animais, sangrando, e cobria os leões e soltava, e cobria os cristãos e soltava os leões. E assim a igreja era perseguida. 300 anos depois, século IV, levanta-se um imperador, e ele diz assim: o Constantino, vamos fazer assim, não vamos brigar mais com o cristão não. Vamos pegar os cultos pagãos, vamos pegar o paganismo de Roma e vamos juntar com o cristianismo, e não vai ter mais bronca. Vai todo mundo viver em paz. Aí os cristãos começaram a parar de ser perseguidos. Mas a história conta que do século IV até o século XVI houve um período de trevas no mundo. Porque o cristianismo puro e simples que Jesus pregou e os apóstolos estavam sendo deturpados por doutrinas que não eram de Deus. Mas só que a Bíblia diz que a história conta que no século XVI levanta-se um homem por nome de Martim Lutero, e ele se revolta com tudo aquilo que está acontecendo com aquela igreja romana criada ali por Constantino. E a Bíblia diz, e a história conta que quando esse homem se levanta, como os irmãos sabem a história, colocar 95 teses nas portas do castelo de Wittenberg, e eles começam a se enfurecer. Mas só que enquanto houve aquele período de trevas, a palavra de Deus, pura e genuína, volta a ser de novo. E glórias a Deus por isso, que hoje estamos aqui sendo denominados como crentes protestantes, cristãos protestantes, graças a este homem que Deus levantou. Assim como nesse período de trevas quiseram deturpar a palavra de Deus, chegou um tempo que Deus levantou de novo para que o Evangelho fosse pregado genuinamente. A história da igreja é essa. Daqui a pouco acontecem esses episódios, mas queira ou quer não o diabo, assim como Jerusalém está hoje construída, a Jerusalém antiga, 8
metros acima do seu piso original. Porque todos os tempos ela foi bombardeada, era destruída e erguida de novo. Destrói, ergue de novo. Assim deve ser a minha e a sua vida. É sendo destruído e levanta de novo. Cai, levanta de novo. Tropeça, levanta de novo. Peca, levanta de novo. O problema da gente é que se a gente não vigiar, a gente pode cair e gostar de ficar deitado. Jerusalém sempre se erguia. E a Bíblia conta que se as portas do inferno, assim como Jesus disse, não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, a igreja do Senhor começa a ser reformada. Assim como os irmãos sabem que no mês passado foi comemorado o dia da Reforma Protestante, 517 anos. A igreja do Senhor volta a pregar o evangelho da doutrina dos apóstolos. Mas o perigo que nós corremos, isso aqui fica de alerta para mim e para você que somos igreja do Senhor. Assim como a igreja nasceu simples, pura e cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, firmada nos ensinamentos, na doutrina dos apóstolos, mas chegou um momento da história em que a igreja começou a ser esquecida, começou a entrar outras coisas do mundo dentro dela. Mas Deus levanta aquele homem para que ele proteste e que o evangelho volte a ser pregado da maneira que Jesus ensinou que fosse. Mas hoje, nos nossos dias atuais, tem acontecido coisas no meio da igreja que a gente vê que começa, assim como as indulgências foram criticadas por Lutero, existe indulgência no meio do povo de Jesus. Mas eu creio que aqui há uma igreja firmada na palavra do Senhor e que ela não vai deixar entrar essas artimanhas, essas coisas de fora dentro dela. Sabe por que eu estava dizendo aqui que nós vamos em igrejas e parece que a gente está num teatro, parece que a gente está num cinema, todo mundo assistindo culto, assistindo palavra. Culto e palavra não é para ser assistido, não. Culto é para ser cultuado. Deus é para ser cultuado através do nosso culto. A palavra de Deus ela é para ser ovacionada, ela é para ser admirada, ela é para ser vivida. Você vai perder seu tempo se você vir aqui e ficar apenas assistindo. Mas se você vier aqui cultuar e adorar ao Senhor, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você não se preocupe. Assim como eu estava no começo dessa mensagem. Como nós precisamos de ter alguém do nosso lado. Os homens precisam de uma esposa, as mulheres precisam de um esposo. Nós, como seres humanos e sociais, nós precisamos de amigos, nós precisamos de roda de amizade, nós precisamos sair, conversar. Deus sabendo que nós não conseguiríamos viver só. Ele diz que enviaria o outro Consolador para estar conosco até a consumação do céu. Lembre-se, Deus não quer alguém que é da Umbanda, candomblé, quimbanda, essas coisas. Ele chegou para mim e disse assim: Júnior, eu não ando só. Porque eles tinham os guias. Aí aqui ficou na minha mente. Aí eu entendi porque ele dizia que não andava só. Aí eu disse: meu Deus, por que eu creio? Às vezes penso que estou só. Um cabo que vive servindo a demônio não anda só. Aí eu que sirvo a Deus, e Jesus disse que ia mandar o outro Consolador para estar comigo até a consumação do século. Estou achando que estou só, estou não, irmão. Se o caticozeiro anda com alguém, eu ando com o Espírito Santo, você também anda com ele. Ele estará com você todos os dias até a consumação. A igreja do Senhor tem alguém velando e protegendo ela. O pastor me colocar você para sair nas ruas de Caruaru, não pense que você está sozinho ou está só com o pastor, não, tá não. A Bíblia diz que é bom que sejam dois. Jesus sabendo a necessidade de tu vai andar sozinho, não. Vou mandar o Espírito Santo, porque se tu cair, ele levanta. Aí ele chega aí e diz assim: é bom que sejam três no casamento. Mas como assim três? Tu, teu cônjuge e o Espírito Santo guiando vocês por onde quer que vocês. Deus nunca nos deixará só. Eu e você estamos bem acompanhados. E nós sim podemos dizer: não andamos só. Era alguém olhando e dizendo assim: vamos matar. E a história conta, irmão, que
quanto mais a fogueira era aquecida, mais os cristãos adoravam a Deus por aquilo que estavam fazendo. Famílias entravam na arena, cobertas com peles de animais sangrando e soltavam um leão. E quanto mais os leões corriam para cima deles, mais eles louvavam a Deus. E nesta noite, saímos daqui com a certeza que a história da igreja continua, porque ainda estamos aqui. A história da igreja só vai findar no dia que Jesus raiar nas nuvens e nos arrebatar para junto. Aí sim, vai ter gente que vai estar só, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo será tirado. E aquele que te afligiu tanto, assim como o Apocalipse falou, Jesus dizendo àquela igreja, disse: vocês serão lançados na prisão, e o diabo vai atormentar vocês durante 10 dias. E ali tem uma simbologia. Mas a Bíblia também diz que esse mesmo Satanás que oprime, persegue, mata, é o mesmo que a Bíblia fala, que com mais força que ele tem nas trevas e poder nas trevas, a Bíblia diz que o nosso Deus aniquilará ele com o sopro da sua boca. E os irmãos saíram daqui hoje encorajados. Se você esqueceu que estava acompanhado, Deus está lembrando a você hoje. Você não está só. O Espírito Santo dá promessa para você. Não deixe as coisas do mundo tirar a essência da igreja que é vocês, que somos nós. Não deixe que os apetrechos do mundo, assim como já foi pregado tanto, Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Todos os dias Daniel abria as janelas do seu quarto para as bandas de Jerusalém e dizia a Deus: eu estou aqui, mas eu não sou daqui, Senhor. Você é a igreja do Senhor, eu sou a igreja do Senhor. O pau pode cantar, assim como o evangelista Ivaldo dizia, o sangue pode dar na canela, a perseguição pode vir, pode acontecer o que for, a tristeza, a depressão, o que for, mas saiba que Jesus está contigo. E todas as palavras que Ele tem para mim e para você, não se turbe o vosso coração. Não temas, eu estou contigo. Grupo de varões, pelo amor de Deus, continua firme na presença de Deus, cantando, fazendo a obra de Deus. Quando o pastor disser assim, vamos, você vai orar e vai dizer assim, demorou, pastor, já estava pronto para ir. Porque vocês sabem o chamado que vocês têm, todos os grupos aqui, todos os homens que estão representados hoje, porque a festividade é de vocês. Lembre que grande é a responsabilidade que Deus impôs sobre a vida de cada um de vocês. Representar uma família, representar a célula maior que Deus criou, representar aqueles que são imagem e semelhança do Deus vivo. Deus te deu uma oportunidade, me deu uma oportunidade de sermos referenciais. E Paulo chega e diz assim: vós sois embaixadores de Deus. O que é embaixador, irmão? O presidente não pode ir, aí ele manda um embaixador. Quando ele chega lá no outro país, ele é o quê? O presidente. Ele está sendo representado por ele. Aí Paulo chega e diz assim: vocês são embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Cristo nessa terra. Que façamos valer o título que Deus nos confiou. Que façamos valer aquilo que Deus nos deu, essa responsabilidade, essa incumbência. Então, que nesta noite, tropeçou, levanta. Errou, pede perdão. Está triste, diz assim como Davi diz ao Senhor: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu estou só o pó, Senhor, mas o Senhor é aquele que levanta o pobre do pó e do monturo e faz se assentar na mesa com os pés. Tu és igreja do Senhor, irmão. Então fica tranquilo e guarda todas essas palavras no teu coração. E como os irmãos deu para perceber, eu não sou aqueles pregadores do fogo, não. Mas é aquele foguinho. A Bíblia, que a gente entende, costumo dizer que a Bíblia, que a gente entende como somos ensinados no churrasco. A carne, ela se assa no fogo baixo. Volta da parede aí, o fogo pegando e a carne é queima. Vai passar, ficar no ponto, o fogo bem baixo. Ou seja, Deus vai ter muita forma de falar com você. Pastor, vou em uma vez, começa a falar, o povo começa a pregar. Eu já vi ele pregando. Mas eu sei a escola que ele fez.
Veio o terremoto, não era Deus. Veio o vento, não era Deus. Mas quando veio uma brisa suave, olhou para ele e disse assim: ali, o que tu tá aí? Sai da cabeça. Então hoje foi a maneira que Deus usou para falar com você. Vem na brisa suave, e essa carne que quer às vezes aparecer e ofuscar o Espírito que está dentro de nós, ela vai ser assada e ela vai ser consumida pelo fogo do Espírito Santo. Então fica tranquilo. E eu quero aqui que você saia daqui nesta noite com a certeza que você não está só. O Espírito Santo de Deus está com você. Que tenha esta noite uma das noites mais tranquilas que você já teve na sua vida. Você que está sem dormir direito, Jesus pode te dar um sono hoje acalentador e tudo disser: Senhor, não era desse jeito. Mas o Senhor é o Deus que faz milagre. Então fica tranquilo, que Deus está no controle de tudo. A igreja do Senhor vai permanecer de pé. E você é a igreja do Senhor. Você é aquele a quem Deus chamou para fazer as obras. Deus está na tua vida, está acontecendo. Amém? Deus abençoe. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O fogo pode estar alto e pode estar baixo, né? O importante é que tenha fogo. Aleluia. Vamos ouvir um louvor por todos os grupos de varões. Amém? Glória a Deus. Um louvor conhecido. O louvor está na agenda do exército de irmãos. Eu creio que os outros varões também sabem. Amém? Em nome de Jesus. Levanta aí, evangelista. Vamos lá. Então, o louvor aí.